Eminentíssimo Senhor Cardeal Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, em cuja pessoa cumprimento todos os cardeais aqui presentes, como também a presidência da CNBB. Excelentíssimo Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, em cuja pessoa cumprimento todos os arcebispos e bispos aqui presentes, em particular os que foram ordenados depois da última Assembleia Geral. Reverendíssimos sacerdotes, religiosos, religiosas, queridos irmãs e irmãs aqui presentes, como também aqueles que seguem através de rádio, TV e internet. No aconchego da Casa da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, os bispos desta querida terra de Santa Cruz se reúnem em Assembleia Geral, cujo objetivo principal é atualizar as diretrizes gerais da evangelização em todo o território nacional. Em torno deste altar, reunidos para a celebração da Eucaristia, vivemos ainda o tempo pascal. Celebrar a Páscoa de Cristo é celebrar a certeza de que Ele ressuscitou, está vivo, e este é o fundamento da nossa fé. Por isso, a fé na ressurreição de Jesus é o próprio, a marca distintiva da fé cristã, porque cristão é aquele que crê que Jesus não é um personagem do passado, mas está vivo, hoje, nas nossas vidas e na sua Igreja. Não estamos, pois, só, porque Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, está sempre conosco. Deste modo, a novidade introduzida pela ressurreição de Jesus renova a nossa vida em todos os seus aspectos. Os contemporâneos dos apóstolos, assim como também nós, hoje, tinham a necessidade de converter o seu olhar para poder acolher a presença do Cristo ressuscitado. No entanto, os olhos apenas captam o superficial. Isto explica a fúria com a qual o Sinédrio reage à clara tomada de posição dos apóstolos diante da notícia da ressurreição de Jesus, que sem os olhos da fé não percebiam nos acontecimentos da paixão a novidade da ressurreição e a presença do Cristo no meio deles. Os chefes do povo, ao defender o mundo e o modo deles, procuram, em todo caso, evitar, ou pelo menos travar, a insurreição evangélica, impedindo que os apóstolos falassem de Jesus, muito menos de atribuir-lhes a condenação à morte de Jesus. Mas o Espírito Santo constituiu Pedro autêntica e corajosa testemunha da ressurreição de Cristo e do seu Evangelho. Infelizmente, muitos cristãos hoje, ou por respeito humano, ou para não correr o risco de se verem desprezados e marginalizados, preferem adaptar-se à cultura circunstante, fazendo como os demais fazem, sem antes obedecer a Deus. O mundo presente, mais do que mestres, tem necessidade de verdadeiras testemunhas de Cristo e de sua ressurreição, que saibam anunciar o Evangelho no testemunho coerente de uma vida conforme o seu chamado ao seguimento de Cristo, embora nadando contra a corrente, quando for necessário. O Cristo é, portanto, aquele que se mostra e se comporta em sua vida. O cristão é, portanto, aquele que se mostra e se comporta em sua vida do mesmo modo como se mostra e se comporta nas igrejas, seguindo Clemente de Alexandria. Outros tribunais foram levantados ao longo da história para fazer calar a incômoda e desconcertante voz de Cristo por meio de sua Igreja. Pedro, somos nós hoje, humildes e desconhecidos discípulos do ressuscitado,
sustentados pela força do Espírito Santo, devemos, à semelhança do apóstolo Pedro, ter sempre a coragem de um testemunho incômodo, mas indispensável, a fim de que o mundo possa acreditar naquele que Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador. O Evangelho nos apresenta outra personagem importante para a nossa vida e pelo nosso testemunho, Nicodemos. Ele acreditou e estudou toda a vida, tornou-se um ponto de referência para os rabinos do seu tempo e agora descobre que nada sabe a respeito de Deus, da fé, da vida e de si mesmo. E não desiste. Embora de noite, encontra coragem para confrontar-se com Jesus e dele recebe 1000 estímulos. A ele Jesus revela o coração de sua mensagem. Jesus veio para dar testemunho do Pai, porque o Pai e Ele são uma só coisa. Ele nos revela, finalmente, o verdadeiro rosto de Deus. Para entrar no coração de tal mensagem, Nicodemos precisa renascer do alto, necessita entrar na lógica de Deus, de fazer da própria vida um dom, assim como Deus doou o seu Filho para a salvação da humanidade. Nicodemos está confuso, percebe a verdade e a força das palavras de Jesus. O que fazer? Jesus apresenta a solução: acreditar nele, acreditar que Jesus é o enviado de Deus, crer que ele seja o Filho do Pai de modo absolutamente único e extraordinário. E tal fé em Jesus conduz à vida eterna, já iniciada em nós pelo batismo, e que deverá crescer até a plenitude na nossa transfiguração em Deus. Porque, segundo Santo Atanásio, o Verbo de Deus se fez carne para que nós nos tornássemos Deus. Pela fé, por esta nossa estrada, por esta nova estrada da vida, chegamos à vida. Queridos irmãos e irmãs, o tempo pascal nos ajuda também a não desistir, a não perder a coragem de ir ao encontro de Cristo, a lutar como soube fazer aquele ancião curioso e inquieto que é Nicodemos. E a ele Jesus revela a sua identidade. Toda a nossa vida deve ser um contínuo renascimento, mediante a escuta da palavra de Deus, que se torna um instrumento para aprendermos a escuta do ressuscitado, que é verdadeiramente Deus. E para escutar, temos que ir ao encontro de Deus. Temos que sair das nossas seguridades, do nosso ego, para nos colocar diante dele e escutá-lo, libertando a nossa alma, os nossos ouvidos, de tudo que pode entravar este encontro e uma boa recepção da palavra dele. Portanto, imitemos o grande Santo Atanásio, cuja memória hoje celebramos, no seu amor apaixonado pelo Verbo de Deus, que se fez carne e veio habitar entre nós. E sejamos estreitos colaboradores da Igreja, para que seja afastado de nós todo o perigo que ameace a nossa fé em Cristo. E vamos colocar todas as nossas intenções e todas as nossas ações nos braços de nossa Mãe querida Aparecida. Seja ela a cuidar de cada um de nós, seja o seu exemplo a revigorar sempre mais a nossa fé em Cristo e nos dar a possibilidade de sempre ir com ela, mão na mão, ao encontro de seu Filho, que veio para salvar e para que sejamos seus testemunhas no mundo de hoje. Deus seja louvado.